Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor Jesus. Poderei tomar vosso assento, por gentileza. É com alegria que estamos aqui nesta manhã para podermos assim aprender mais da palavra de Deus e também comemorar a Páscoa, né? Que nós não comemoramos como muitos comemoram, só com o vinho, né? Não que é pecado comprar o ovo, mas eu comprei chocolate para não dar estimulação. E hoje nós comemoramos também a Páscoa, a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é uma bênção para nós relembrarmos que aquele sangue maravilhoso do Senhor Jesus é que nos tirou todo o pecado, a sentença da morte e nos deu o acesso livre para o céu. Amém? Graças a Deus. Hoje nós estaremos abordando a última lição do trimestre, que é o destino final dos mortos. É um assunto como nós temos passado também, e os outros professores que estão incumbidos dessa nobre trabalho, falar que escatologia é um assunto bem complexo, né? Visto que trata das coisas futuras. E como disse nosso pastor, muitos pastores já estão se retratando, olhando alguns erros que falaram outrora e agora estão vendo que não é assim, porque se trata de coisas futuras e a maioria das coisas são teses, né? Muitos deixam de falar verdadeiramente o que está escrito e começam a formar os seus raciocínios e vender seus livros assim, publicando, e vão assim colocando na cabeça do povo muitas coisas que não se tratam de verdades bíblicas, né? Mas nós estaremos aqui estudando essa manhã o parecer da nossa querida Assembleia de Deus, que se trata o destino final dos mortos. Nessa lição, a incumbência nossa é explicar o estado intermediário dos mortos e saber a real situação espiritual dos mortos e mostrar o destino final dos mortos. E vamos tentar esclarecer alguns assuntos que a lição pede para os irmãos. A introdução diz assim: na lição de hoje estudaremos o destino final dos ímpios e dos salvos em Jesus Cristo. A palavra de Deus nos garante que não será em vão a nossa esperança em Jesus Cristo, pois pela fé já temos assegurado um futuro glorioso ao seu lado. Para os ímpios que não se arrependeram, é reservado o sofrimento e a condenação eterna, pois as suas escolhas enganosas os levaram a desprezar a salvação de Deus. Todos nós temos escolhas, desde a hora que nós nos levantamos, nós temos a escolha, todo dia nós temos a escolha de servir a Deus ou não servir, de se levantar ou ficar deitado, de vir para a escola dominical ou ficar dormindo. E acerta aquele que escolhe se levantar para viver a vida, agradecer a Deus e vir para a escola dominical para aprender da palavra de Deus, né? São escolhas que o nosso Deus dá para todos nós, pelo nosso livre-arbítrio, e que o nosso livre-arbítrio seja bastante usado de uma forma bem eficaz. O nosso Deus, ele já falou sobre essa escolha no Antigo Testamento, quando o povo israelita estava saindo do Egito, e o Senhor colocou na frente deles a bênção e a maldição, a vida e a morte. Aconselhou os dois caminhos, ensinou e disse ainda mais: eu aconselho vocês a escolher a bênção e aconselho a vocês a escolher a vida. Então nosso Deus, ele dá escolhas boas para nós, mas nós não somos robôs nem fantoches, e nós temos o livre-arbítrio, nós temos uma consciência, e essa consciência é que nos vai fazer nós fazer as coisas certas ou erradas, mediante as nossas escolhas. Primeiro tópico diz assim: o estado intermediário. O que é o estado intermediário? É
É o estado entre a morte física e a ressurreição, tanto dos salvos como dos ímpios. Nós lemos o texto aqui que revela isso aí. Os salvos terão um destino diferente dos ímpios. Eu vou ler o texto, depois nós comentaremos. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. João 5, 28 e 29. A palavra de Deus afirma que não existe purgatório e que também não há sono da alma. Essa doutrina uma é católica, a outra é adventista, né? Purgatório, doutrina católica, e sono da alma é uma doutrina adventista. Nem tampouco reencarnação, doutrina espírita. Como creem, tanto a kardecista como a reencarnação não tem só do espírito kardecista, e outros, né? Outros creem em reencarnação também, que vão surgir através de barata, de inseto, de animais, né? Os kardecistas, eles creem em vir em pessoas, o karma, né? Depois da morte, segue o juízo divino. Então nós não cremos no purgatório. Nós não cremos também no sono da alma. Purgatório é a doutrina que foi implantada no século XIV, para o século XV, foi vindo, e visto que trazia muito lucro para a Igreja Católica, foi assim estimulada, né? Mas através dos nossos reformadores, né? Como Jerônimo Savonarola, Martinho Lutero, que foi o grande homem que reformou a Igreja, né? Que até hoje nós somos chamados de protestantes por causa dele, e estimulou isso aí, que não existe purgatório, porque os beneficiados eram só os ricos, né, que poderiam pagar uma missa de sétimo dia, e assim os que eram pobres ficavam sempre lá, ou iam para o inferno, ou ficavam sempre purgando, né? Mas aqueles que eram ricos pagavam uma missa, daí o padre ia lá, dava uma bênção, pedia para tirar e tal, e a pessoa era tirada pelo meirinho. Isso também eles usam como base bíblica. Eles usam aquele texto a qual o Senhor diz que não será tirado dali sem que pague o último cêntimo. Então eu vou passar algumas coisas na lição aqui, porque na verdade, irmão, eu estou estudando a lição, não é só essa semana, estou estudando o trimestre inteiro. E tem coisas que o estudar requer um raciocínio mais amplo, uma busca mais ampliada, e nós queremos dizer que para nós afirmar uma doutrina, nós não podemos só simplesmente olhar um texto bíblico. Não é só um texto bíblico que nós podemos abordar ou formular uma doutrina. Nós devemos averiguar, fazer uma exegese bíblica, nós devemos estudar ela, textos e contextos, não só um texto, não só um contexto, mas vários, para que se aplique essa doutrina. A Bíblia em si, ela se defende. A Bíblia não precisa de defesa nenhuma. A palavra de Deus, ela mesma se defende, porque ela é a palavra de Deus. Então, para nós termos essa doutrina aqui, ela já seria refutada, porque não tem, só tem esse texto. Se nós vamos olhar para a doutrina do sono da alma, também, que é aplicada pela Igreja Adventista, que se fosse para... Eu tive analisando, inclusive eu já vi 2 vezes vídeos da Igreja Adventista, e se for analisar, até seria bom se fosse assim. A pessoa morrer e ficar num estado inerte, aqui um estado intermediário, né? Não estaria nem no paraíso, nem estaria no inferno. Ele só iria se levar, era o sono da alma. Ele só iria se despertar na ressurreição. Ainda na ressurreição, essa é a doutrina adventista, eles seriam chamados à vida, e depois aqueles que fizeram o bem entrariam para o descanso com o Senhor. Os que fizeram mal seriam lançados no inferno e se extinguiriam. Seria muito bom se extinguir. Acabou, não tinha sofrimento, não tinha nada.
o ímpio fez as suas impiedades, ficou no sono da alma, depois na ressurreição ressuscitou. Aí o Senhor Jesus, porque ele é um ímpio, ressuscita, joga ele no inferno, mas aí o fogo queima, apaga, pronto. Enquanto que o Senhor Jesus diz que ali o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. O Senhor Jesus, ele explica isso através da sua palavra, porque para isso o Senhor Jesus veio, para explicar o que é o céu, o que é o inferno, quem é os demônios, porque outrora os homens não sabiam quem eram os demônios, não sabiam a atuação deles, aonde estavam, não sabiam onde é que era o paraíso, como estava, e Jesus explicou tudo isso. Nós estaremos, mediante a lição, abordando os assuntos. A reencarnação, nós também não cremos na reencarnação, porque isso é antibíblico, não está escrito na Bíblia. Nós temos conhecimento, não vamos abordar todos os assuntos que não dá tempo, é 1 hora só que eu tenho, e a doutrina da reencarnação também ela não passa no grifo da palavra de Deus, porque o morto, depois de morrer, a Bíblia Sagrada diz que depois da morte vem o juízo, e ao homem é destinado a morrer uma vez só, depois disso vem o juízo. Não existe vir e o karma, a pessoa vir e cumprir a sua sentença depois, se a doutrina da reencarnação, que ele foi uma pessoa amada e morreu antes do tempo, daí vem uma outra pessoa, né? E daí aquela pessoa já vivia tal. Isso é o que a Rede Globo tenta transmitir, porque são espíritas, e a maioria das novelas deles são espíritas, e isso está no mundo aí, e todo aquele que crê nessa doutrina, ele está adentrando para o caminho da perdição. Por que adentrando? Porque dá tempo de sair. Ele pode sair se quiser. Enquanto há vida, há esperança. Então dá como sair, tanto sair do sono da alma, tanto como do purgatório, dá tempo ainda de sair. Mas depois de partir daqui, aí pronto. Aí nem rezando missa de 7º dia. Né, como diz o ditado do mundo, nem acendendo vela para defunto ruim. Não tem como, né? Vamos ao segundo item aqui. O Seol e o paraíso. Seol é um termo hebraico que pode significar sepultura, ou lugar, ou estado dos mortos. Em o Novo Testamento, Seol é traduzido como Hades. Nos filmes de Hollywood é muito falado sobre isso aí, sobre a cultura grega, e falam sobre o Hades, tal, lugar dos mortos, tal. Mas eles fazem como se fosse uma personagem, e até com superpoderes. Normalmente é visto como um lugar destinado aos ímpios. Isso é no normal. Quando se trata para a cultura grega, é visto até como um certo portal, que vai a um lugar que não é um paraíso. Estou falando isso porque a gente já pesquisou sobre isso aí. E até um lugar que dá para ir, mas é meio sombrio, porque ali quem comanda é Hades. Aí tem o porquê do surgimento dele, daí não vamos partir para esse assunto, nossos filhos estudam isso aí. Meu filho fez uma pesquisa o ano passado sobre isso aí, nós ajudamos também. Mas o que a Bíblia Sagrada diz é que o Seol, o Hades, normalmente é visto como um lugar destinado aos ímpios. Deus livra o justo do Seol, ou sepultura. O Seol, o inferno, é o lugar de punição dos ímpios que não se arrependem dos seus pecados e não entregam suas vidas a Jesus. O vocábulo paraíso é de origem persa, nós estaremos abordando também isso aí. O significa um parque, um jardim de paz e harmonia. Foi usado pelos tradutores da Septuaginta para significar Jardim do Éden. Aparece apenas